MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago a delegada Sidneia, 28 anos e meio de experiência em segurança pública. É um assunto com uma pré-candidata à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo PDT. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Delegada, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Que honra. E olha, muitas pessoas nesse momento difícil que o país está passando se credenciam a discutir temas difíceis, como a segurança pública. E o que é interessante, eu acho que é muito bom que acabem se preocupando com os problemas do país, os problemas da sociedade, do que às vezes se alienando, né, com outras preocupações. Porém, quem tem a experiência de campo, experiência de 28 anos e meio dessa área, sabe precisamente o que é mais sensível e se tem reversão ainda ou não esse problema no Brasil. A gente está perto do que é realmente o correto para discutir segurança pública, que não envolve só a segurança pública, ou está passando muito longe quando o civil, o cidadão comum resolve abordar essa área? Então, Danilo, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas começam a discutir segurança pública sem ter uma base para isso. Eu vejo vão longe. Eu vejo muita gente falar que fazem planos, que fazem estratégias para a segurança pública, mas não conversam com ninguém que está atuando na área. E é aí que eu acho que ocorrem os maiores erros. Porque ninguém melhor do que aqueles que estão vivenciando o dia a dia da segurança pública, principalmente aqueles que estão na base, para dizer realmente quais os reais problemas que a gente enfrenta todos os dias, né? Podem até essas pessoas não saberem a solução ideal, mas elas vão dizer para esses estudiosos os problemas efetivos que estão ocorrendo e aí sim achar uma solução. E a solução existe, mas ela passa por uma boa vontade de todos, não só das pessoas da segurança pública, mas de todos. E principalmente hoje eu vejo que há a solução para a segurança pública, mas a gente vive dois momentos. Um momento que já existe, que não tem como você tem que trabalhar esse momento de uma outra forma, e um momento que você tem que passar a dar uma atenção maior, que é a educação dos nossos pequenos e adolescentes. Resolver o presente e trabalhar o futuro. Exatamente isso, exatamente isso. É fundamental, porque hoje na questão no presente você já tem pessoas que elas já estão vivendo na marginalidade, né? Principalmente nós temos hoje um índice muito grande de adolescentes e que eles sabem que eles praticam o crime e eles praticamente ficam, vamos dizer assim, impunes, né? A audiência de custódia também hoje é um grande problema que a gente enfrenta, porque você prende a pessoa e rapidamente ela está na rua, né? Nós temos uma superlotação nos presídios, nós não temos um programa de reinserção dessas pessoas na sociedade, ou seja, um programa de acompanhamento, empresas, por exemplo, que possam ser credenciadas para trabalhar, para absorver essas pessoas que saem da cadeia, mas sobre uma certa vigilância, porque você tem que ter determinados cuidados também. Sim. E eles também têm que aprender esse ofício para poder ter uma reinserção na sociedade. Nós temos hoje dentro do presídio uma tranquilidade muito grande, porque eles não têm responsabilidade com aquilo que eles fizeram aqui fora, né? E grande parte ali recebem ainda dinheiro do Estado, até mesmo para sustentar famílias aqui fora. E na realidade, a vítima que ficou aqui fora, o pai, a mãe que perdeu seu filho, ou o filho que perdeu seu pai, mãe, ele arca com prejuízo para a vida inteira. E ninguém ressarce ele disso. Então, quer dizer, muita coisa precisa ser feita e melhorada nesse sentido. Mas é preciso ouvir as pessoas que trabalham com segurança pública todos os dias. Porque essas pessoas, sim, é que vão dar esse direcionamento e dizer, na realidade, aonde o problema está, porque elas estão vivenciando isso todos os dias. Nas estradas, nas ruas, dentro dos lares, elas que estão vivenciando isso. O fato de buscar esse espaço e amadurecer esse debate foi o que fez a senhora pensar na política
e se colocar com o nome à disposição, porque é um outro desafio, né? É meio que começar do zero. Pois é. O que acontece? Alguém que na área estava consagrado, ocupou cargos elevados, né? E aí agora na política é mais uma. Mas assim, talvez não é só mais uma, né? Tem alguém que pode fazer uma grande diferença, principalmente se chegar lá na Assembleia Legislativa nesse ano, mas vai acusar todo o deserto, né? Que vários pré-candidatos e candidatos depois passarão. Como que é começar do zero depois de tanto tempo? Então, a minha vida, assim, ela nunca foi fácil, né? Eu comecei do zero várias vezes, né? Assim, eu já dei aula, já fui professora, e apesar de eu ter passado no concurso de polícia com 23 anos, muito cedo, mas durante a profissão, todo o trajeto da profissão, até eu galgar, né, a ascensão funcional, a gente teve aí muitos percalços, né? E você aprende no dia a dia, até mesmo durante a família, sofrimentos familiares que a gente passou. Você chegou a ser vítima de um atentado durante o exercício, logo no começo. Isso, 1 ano e 7 meses depois que eu estava na polícia, eu sofri um acidente de carro muito sério. Foi uma suspeita de atentado. Isso, e aí depois de um certo período eu recebi várias ameaças dizendo que iam completar aquilo que não tinham conseguido fazer. Como que a família responde? Isso faz parte da vida de quem trabalha com segurança pública no Brasil e em Mato Grosso do Sul? Faz parte do nosso dia a dia, e embora a gente seja treinado para conter, né, esse receio, né, conter e ir para cima dessa situação, a família realmente sente, né, e a família sofre por nós. E a gente também, além de trabalhar o nosso interior para isso, e de estar preparado para isso, a gente também tem que ajudar a família a superar toda essa questão. E o que me fez vir para a área da política? Eu sou uma pessoa, eu digo que na segurança pública você entra quando todas as pessoas saem. Quando ocorre um evento, um evento que tem aí conflitos, né? Eventos perigosos, todo crônico, todo mundo sai e a polícia, bombeiro entra, não é assim? Então, eu estou acostumada a entrar quando todo mundo está saindo. E eu vejo hoje a política dessa forma. Eu vejo hoje a política num momento extremamente crítico, onde as pessoas não confiam mais nos políticos que aí estão, né? Nem todos merecem, né, essa desconfiança também, a gente tem que deixar isso bem claro. Mas existe hoje, por parte da população como um todo, muita desconfiança. Então, a gente começou a fazer um trabalho... Isso que a senhora está falando é muito interessante, porque o segmento está em descrédito. Não adianta teimarem ou acharem que não. E ele só vai deixar de estar em descrédito por conta de novas pessoas ou de pessoas que façam a reversão desse cenário, né? Isso é muito, muito grave, né? Não vai ser da noite para o dia e nem vai ser do mesmo jeito, seguindo do mesmo jeito que as coisas vão melhorar. Não é. Né? Uma coisa simples que me fez pensar em seguir, em tentar caminhar esse deserto, como você falou, foi assumir a assessoria de comunicação da Polícia Civil e ali começar com dicas de segurança pública, que era um sentido de fazer com que as pessoas se autoajudassem para tentar não ser vítima de crimes. E dali surgiu um programa, Segurança em Pauta, na rádio, e do Segurança em Pauta na rádio, Segurança em Pauta na televisão, que é uma forma de orientar a população, explicar à população, mas o correto, não essas notícias falsas que existem por aí, e muito menos aquelas notícias que assustam as pessoas. A gente sempre informa a realidade para que ela tome determinados cuidados. E aí eu comecei a ter um retorno da população, dizendo quanto aquilo estava sendo importante para ela, né? Então eu vi que a gente pode sim trabalhar para a população das coisas mais simples às mais graves, né, que estão aí hoje. Basta ter vontade de fazer, e vontade de fazer não me falta, Danilo. Então eu creio assim, é um deserto realmente, é uma caminhada longa, é algo assim diferente, num momento extremamente difícil, onde há o descrédito realmente da população por parte de políticos. Às vezes você vai falar de política, as pessoas não querem nem ouvir falar, não querem nem saber. E aí você vai com jeito, trabalhando, colocando, né, as suas ideias, as suas vontades, né, aquilo que você pensa em fazer, aquilo que você pode fazer.
E diz a pessoa que ela tem que cobrar mesmo, ela tem que cobrar dos políticos. Ela não pode, por exemplo, votar numa pessoa e depois perder essa pessoa de vista. Ela tem que acompanhar esse trabalho e tem que cobrar. E uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas antigamente não falavam em política, mesmo não gostando hoje, e às vezes tendo aversão por falar de políticos, elas estão falando da política. Por quê? Começaram a perceber que a política interfere na sua vida, no seu cotidiano. Porque se sobe o valor de uma luz, se sobe o valor de um gás, se sobe o valor de um imposto, tudo afeta na vida da pessoa aqui, na vida familiar dessa pessoa. Então, na realidade, polícia, judiciário, Ministério Público, enfim, todos nós da sociedade cumprimos leis que vêm do legislativo. E esse legislativo tem que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo para que a população aqui fora não sofra. Assunto que também acho que tem tudo a ver contigo, que é a participação da mulher na política. Ainda não passou aquela PEC que exige que parte dos cargos sejam destinados a mulheres, até para começar a equilibrar um pouco as coisas, e no nosso país não chega a 10% no legislativo, em todos os legislativos, a participação feminina, porque muitas vezes os partidos eles delegam um cumprimento de tabela, assim, botam a chapa só para poder preencher cota, preencher percentual. Que eu acho que não é o caso do seu partido, que escolheu nomes de guerreiras. E até, acho que antes das pessoas pensarem se aquela pessoa está cumprindo tabela, não tem que conhecer a história da pessoa. Né? Você teve uma longa jornada até se tornar uma pré-candidata. Então, falta pescarem mais mulheres influentes como você para poder tudo dar certo? De repente a mulher conseguir chegar ao que é pelo menos metade dos cargos políticos no Brasil? Primeiro que falta isso realmente, né? Falta com que as mulheres tomem consciência de que elas necessitam participar desse processo. Por que elas necessitam participar desse processo? Porque a vida das pessoas que a gente ama, da nossa família, sofre com esses desmandos que a gente tem, que a gente vê todos os dias. Então é necessário, ninguém mais do que nós mulheres sabemos o que acontece na nossa casa, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos maridos, nossos pais, irmãos, porque por incrível que pareça, a mulher ela tem um olhar diferenciado e ela consegue fazer várias funções ao mesmo tempo e tomar conta de uma família inteira ao mesmo tempo. Então ninguém melhor do que ela para saber o que é necessário para dentro da sua casa, para a casa do seu vizinho, para a casa daquele amigo que ela gosta, né? E que ela ajuda a cuidar também, para a casa das pessoas que ela vê que tem necessidade, porque ela tem esse olhar mais sensível. Então, primeiro, fundamental é que a mulher tenha consciência de que ela tem que participar desse processo. Segundo, são as oportunidades que, como você disse, que o nosso partido, por exemplo, é um partido diferenciado e tem dado essa oportunidade. Quando o doutor Odilon, que é pré-candidato, né, a governador do estado, me chamou, ele me chamou exatamente para isso, por conhecer a minha história, por já, embora... Não foi pelo fato de você ser mulher, isso que é mais interessante. Não, foi pelo fato de conhecer o meu trabalho, de 28 anos e meio e ele 31 anos, e às vezes a gente ter tido aí algumas atividades que a gente trabalhou meio que em conjunto em algumas situações, né? E ter trocado assim várias ideias sobre alguns trabalhos, principalmente na área de fronteira aqui, né, em Mato Grosso do Sul, por conhecer a minha história, por gostar do meu trabalho, que ele fez esse convite para mim. E eu me senti muito honrada, porque eu gosto demais dele, gosto do trabalho dele e sei que ele é uma pessoa que tem condições de fazer a diferença. Então, assim, é preciso que a mulher, ela passe a se interessar pela política e saber que dentro da política, se ela estiver lá, ela vai conseguir fazer a diferença para a sua família e para as pessoas aqui fora. Então, é fundamental. E a gente, assim, torce. A gente torce não. A gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir trabalhar e nós vamos trabalhar o tempo todo
para que essas cotas, vamos dizer assim, seja de 30% de participação, seja de 30% nos cargos de direções, de cargos mais altos, elas passem a não existir no futuro. Que a competitividade ela seja igual e que as pessoas possam escolher os candidatos de uma forma igual, olhando o trabalho que cada um faz, olhando aquilo que a pessoa é todos os dias, porque não basta você ser uma pessoa 90 dias antes da eleição. Você tem que ter uma vida de trabalho e você ter a mesma conduta o tempo todo. Que é isso que as pessoas precisam olhar agora na hora da decisão do voto. Tem mais uma coisa, sabe, Danilo? Não adianta, hoje eu tenho visto muito aquela questão, o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero, e as pessoas vão falando que não querem políticos corruptos, e isso e tal. E eu tenho procurado observar sempre isso daí, e eu ouvi poucas pessoas dizendo que é necessário que as pessoas votem diferente dessa vez. Que as pessoas procurem candidatos que realmente queiram trabalhar por eles. Então, é importante nessas eleições agora que as pessoas votem de uma forma diferente, votem consciente, votem numa história, numa trajetória de trabalho de uma pessoa e não simplesmente naquilo que a pessoa se apresenta durante esses 90, 120 dias. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço bastante a oportunidade de estar aqui e agradeço a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo também. Obrigado. MS Dia Preview, informação até você. E você que conferiu essa entrevista, a gente pode tratar de algo que é básico. Democracia é escolher os nossos representantes da melhor forma. E, infelizmente, isso acaba não tendo tanto critério na época de eleição para muitas pessoas. Mas, diante do buraco que o Brasil está na hora de mudar um pouco isso. Um abraço, www.msdia.com.br. Ficamos por aqui.